Crianças. Tudo bem? Beleza? Cadê o resto das crianças? Pode trazer ele, se quiser, pode vir com ele, se quiser. Pode ficar com ele aqui, daí acho que ele fica, né? Glória a Deus. Querido, estenda suas mãos para cá. Querido Deus e Pai, uma vez mais eu te peço sobre a vida dessas crianças, Pai, no nome de Jesus. Abençoe, Senhor, que a aulinha seja maravilhosa hoje, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Deus, abençoe, Senhor, as professoras, tanto aqui, Senhor, da igreja, como aí de fora, Senhor, que elas tenham sabedoria para cuidar dessas crianças, para ensiná-las, Pai, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Eu te peço, livra, Senhor, contra todo o mal, Senhor, que aflige, Senhor, as crianças, e principalmente nesses tempos de frio, livra eles, ó Deus, de todas essas viroses, esses problemas de saúde que atacam as crianças, alergia, Deus, em nome de Jesus, livra, Pai, e abençoa, Senhor, também os pais, que possam continuar cuidando deles, de acordo com o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, amém. Tchau. Glória a Deus. Queridos, queria chamar já o Vanderlei, que vai nos abençoar com a mensagem da parte de Deus para as nossas vidas. Eu queria que você gerasse expectativa. Sabe, queridos, a gente sempre fala isso. E a gente sempre fala essa questão de gerar expectativa. Até esses dias eu usei um exemplo aqui, bem simples assim, ó. Quem já jogou na Mega Sena aqui? Quem já jogou? Você pode falar a verdade. Tem? A gente sabe que crente não joga na Mega Sena, mas você já jogou um dia, vai. Não seja hipócrita. Às vezes um dia você estava meio desviado, assim, sabe? Estava assim indo na igreja, mas foi lá e jogou. Ah, pode levantar. Quem já jogou? Quem já jogou? Aí, tá vendo? Aumentou o número de jogadores, menos o número de ganhadores, né? Então, se você jogou na Mega Sena, então, com certeza, quando você jogou, você gerou uma expectativa no seu coração. Eu já joguei, queridos, e eu era tão tolo que eu jogava e já ia fazer uma lista do que eu ia fazer com o dinheiro que eu ia ganhar. Vocês têm uma ideia de tanta expectativa que eu tinha. Por isso que falam fazer uma fezinha, né? Eu fazia uma fezona naquilo. Então, eu tinha aquela expectativa de ganhar e tal, de ficar milionário, aquela coisa toda, e já eu pensava assim, que eu teria duas coisas aconteceriam comigo se eu ganhasse. A primeira, eu ia desmaiar, e a segunda, eu ia desmaiar de novo. Mas eu gerava aquela expectativa, sabe? Só que nós somos, olha só, nós somos filhos e servimos ao dono de tudo o que existe, o dono de todo ouro, toda prata, o Deus todo-poderoso, o único Deus todo-poderoso. Então, quando a gente vem para um lugar que nem esse, a gente tem que gerar expectativa, queridos, porque Ele pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, amém? Então gera expectativa para ver o que esse rapaz aqui, o que Deus falou com ele. A gente está curioso, né, para saber o que Deus falou com ele, e provavelmente Deus vai falar com alguns de nós. Eu entendo que nem sempre Deus fala com todo mundo, às vezes Deus fala com uma pessoa, mas é o suficiente. Então que seja você, que seja eu essa noite, em nome de Jesus, menos se for pancada na cabeça, tá? Estenda suas mãos para cá. Querido Deus, te louvo uma vez mais pela vida do teu filho, que tem disponibilizado do seu tempo e do coração dele, para que a palavra seja ministrada aos nossos corações. Te peço, Deus, que o Senhor venha usá-lo mais uma vez, segundo o teu querer e não o dele, que nós possamos ouvir aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. E eu te peço desde já, Senhor, que toda a retaliação contra a vida dele seja extinta, em nome de Jesus, Pai, de que ele seja instrumento em tuas mãos e que nada venha impedir o teu agir esta noite, através da sua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Use o teu filho uma vez mais e manifesta a sua graça, a sua glória, Pai, e que nós possamos sair daqui totalmente transformados pela sua palavra, Deus, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos, amém? Você aplauda o Senhor pela vida dele uma vez mais. Boa noite, igreja. Irmãos,
Hoje o domingo estava gostoso, estava para dormir bastante. Eu dormi a tarde toda. Aleluia. Então vou dizer de novo. Boa noite, igreja. Oh, aí tem gente que dormiu a tarde toda que nem eu, hein? Que maravilha. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Vamos ler o versículo 48, 49 e o 50. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor sempre. Aleluia. Adorado sempre será o nome do nosso Deus, porque Ele é único. Somente a Ele toda honra e toda glória. Aleluia. Aleluia. Aliás, irmão, eu falei 8? Então me perdoe, é Lucas 7, meus queridos. Lucas 7, 48, 49 e 50. Me perdoe. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Só existe um Deus. Só existe um caminho. E esse caminho é o Senhor Jesus. Amém? Só existe um. Fora de Cristo não há salvação. Fora do Senhor Jesus não existe um caminho que leve a Deus. Foi o Senhor Jesus que abriu a porta. Foi o Senhor Jesus que rasgou a separação que tínhamos entre nós e Deus. Foi o Senhor Jesus que conquistou isso para nós. Aleluia. Então somente a Ele a adoração. Somente a Ele nós temos que nos dobrar. Somente a Ele. E quando nos dobramos na presença desse Senhor, nós entendemos que Ele é Senhor da nossa vida. Aleluia. Muitas das vezes nós falamos que o Senhor Jesus é Jesus. Mas eu quero dizer para vocês que Ele não é Jesus. Ele é Senhor Jesus. Aleluia. Ele é Senhor da nossa vida. Ele comprou a nossa vida. Ele comprou cada um de nós. Ele pagou uma dívida que nós jamais pagaria. Nós não tínhamos condições. Não existe nesse mundo nenhum tipo de dinheiro que pudesse pagar essa dívida. Mas o Senhor Jesus sabia como fazer. E Ele entregou na cruz para pagar essa dívida. E Ele conquistou. Então eu quero dizer para vocês, a dívida de cada um de nós que tínhamos com Satanás foi pago. Então hoje nós somos livres. Livres dessa dívida. Nós somos livres. Livres para nos prostrarmos na presença desse Senhor e falar: Senhor, eu sou seu servo. Somos filhos de Deus, mas somos servos do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 48, 49 e 50. Está escrito dessa maneira na minha versão. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Disse Jesus à mulher: a tua fé te salvou. Vai e em paz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como o pastor Marcos disse, gera expectativa no teu coração. Gera expectativa no teu coração por aquilo que Deus vai falar para você. Sempre no meio da palavra, Deus transmite um único verso, uma única frase, que ela vem e entra com muito poder em nossos corações. Por isso nós temos que estar atentos, prestando atenção, porque muitas vezes de nós não prestar atenção, essa frase, essa palavra que vem para, Senhor, selar aquilo que nós temos buscado, ela passa e não recebemos. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, eu não nasci aqui na cidade. Eu vim do interior do Paraná. Minha infância toda foi num sítio. A gente morava em chácara. Meu pai tinha chácara. E a gente teve uma infância, vamos dizer assim, uma infância muito pobre. Mas era pobre, não era uma infância. Nós não tínhamos abundância. Então, a gente sempre esperava algo.
Como criança, a gente sempre está esperando algo. Aleluia, aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nessa infância, quando criança, né, a gente não tinha como hoje, que a gente vai no mercado e leva os nossos filhos lá e ele já pede um chocolate ou um doce, a gente pode dar. Naquela época a gente não podia ter. Então, o meu pai saía para ir no vilarejo mais próximo, a gente ficava naquela esperança que quando ele chegasse, né, ele trazia doce ou trazia um pacotinho de bala. Né? Eu tenho a minha irmã que está aqui, ela não me deixa mentir. A gente ficava naquela expectativa, esperando, aquela aflição, que meu pai viesse logo e chegasse com o doce, sabe? E o meu pai, ele tinha um costume, que ele tinha uma tocinha muito conhecida, era batata. Quando a gente escutava a tocinha de longe, a gente ouvia, né? A gente falava, o pai está chegando, e está chegando alguma coisa boa. Então a gente gerava isso dentro de nós. Então, a gente cresceu assim, não tinha abundância, não faltava nada em casa, nunca faltou. Meu pai nunca deixou faltar nada em casa, mas não tinha nada de sobra. Então aquilo que nós mais esperávamos, meus irmãos, era uma festa que sempre acontece no final do ano, chamado Natal, o primeiro dia do ano, que fazia uma festa imensa. Né? Todo mundo espera, toda criança espera o Natal, porque o Natal, né, ele pode vir com presentes e muitas outras coisas. Então a criança gera aquela expectativa. A gente também gerava isso, né? Porque naquela época, né, a gente morava muito longe de parentes. Então sempre no Natal o meu pai, né, matava um porco ou alguns frangos, galinhas lá, né, e fazia uma festa, tinha uma abundância de alimento. Então a gente ficava esperando isso, aquilo gerava aquela aflição e a gente não via a hora que chegasse o Natal. E tinha alguns irmãos que vinham de São Paulo e traziam uns docinhos assim, irmãos, estão falando, sabe por que eu falo de docinho? Porque eu sou apaixonado por doce. Eu sou louco por doce. Então meu irmão trazia uns docinhos, a gente ficava naquela aflição que o irmão viesse de São Paulo, porque ele trazia uma caixa cheia de doce. E a gente se matava de comer aqueles docinhos. Então quando ia chegando perto do Natal, aquela aflição que estava dentro de nós se tornava uma expectativa, porque nós não sabíamos se nós íamos até a casa dos parentes mais próximos, que dava em torno de 40 a 70 quilômetros. Meu pai tinha um Fusquinha 69, que geralmente nós passávamos um sufoco. O homem era ruim de volante, mas nós ia. Ou eles iam em casa, os irmãos iam em casa. Então nós gerava aquela expectativa na hora que eles estavam chegando, né? O que nós íamos ganhar, porque eles traziam alguma coisa pra gente. Então nós tiramos essa expectativa dentro de nós. E não é um sentimento ruim, eu quero dizer para você. Você tem que gerar expectativa no teu coração. Você tem que gerar. No momento que você sai da sua casa para vir num culto como hoje, você tem que gerar expectativa. Porque eu gero expectativa dentro do meu coração. Quando eu saio de casa, venho gerando expectativa. Quantas pessoas estarão aqui? O que Deus vai fazer? Qual louvor vai ser cantado? Como a glória de Deus vai ser derramada nesse lugar? Eu gero expectativa no meu coração se pessoas que virão aqui vão sair curadas, vão sair libertas, pessoas vão aceitar o Senhor Jesus. Essa é a expectativa que eu gero dentro do meu coração. E quando eu chego aqui, eu me entrego ao Senhor, porque eu quero ver tudo isso acontecendo nesse lugar. Então nós temos que gerar expectativa. Só que quando nós crescemos, nós continuamos a gerar expectativa no nosso coração, porque nós não sabemos com quem nós vamos nos casar, nós não sabemos em que empresa vamos trabalhar. Então isso vai gerando expectativa. Quando nos casamos, nós começamos a gerar expectativa quando vai vir o filhinho. Se quando vem o filhinho, se vai ser homem, vai ser menina, como vai ser o cabelo, como vai ser os olhos, como vai ser o rosto dele. E eu sempre gosto de dizer que orei mais e gerei mais expectativa que a minha esposa, porque eu queria que viesse um menino, ela queria que viesse uma menina, e eu ganhei nessa batalha, porque veio um menino. Eu gerei mais expectativa. Isso vai acontecendo. Quando vem a criança, né, nós geramos expectativa. Se ele vai crescer, se ele vai se tornar um homem, uma mulher de Deus, se ele vai arrumar um bom emprego, se ele vai arranjar um bom casamento, isso tudo vai ser gerado dentro de nós. Até no último dia da nossa vida, meus irmãos, nós temos que gerar expectativa. Sabe por quê? Porque nós não sabemos como é o rosto do nosso Senhor. Eu gero essa expectativa. Eu não sei como que é o rosto do meu Senhor Jesus. Não sei como Ele vai me receber.
A Bíblia me diz que aqueles que são filhos, ele vai falar assim, ó, né? Ele vai chamar e vai pedir, passa para cá, amado do meu Pai, receba a herança que tem preparado antes da fundação do mundo. Essa é a palavra que o Senhor deixou. Então essa é a expectativa que eu tenho no meu coração, de quando chegar na presença do Senhor Jesus, e Ele me convidar e falar assim, passa para cá, meu amado, meu filho. Essa é a expectativa que eu tenho no meu coração. Só que eu quero dizer algo para vocês, a mesma expectativa que nós geramos dentro do nosso coração, o nosso Deus também gera expectativa no coração dele, de como nós vamos nos portar dentro da igreja, de como nós vamos agir num culto como esse. O nosso Deus, ele fica esperando que nós venha ter uma atitude ou uma reação de fé que possa agradar o coração dele. Aleluia! Glória a Deus. Porque se nós saímos de casa para vir num culto e não geramos expectativa, não reagimos, simplesmente isso aqui não é um culto, isso aqui é apenas um encontro religioso. E nós não somos religiosos, meus irmãos, nós somos filhos e adoradores do nosso Deus. Aleluia! Nós somos filhos e adoradores do nosso Deus. Então quando nós saímos de casa, nós temos que gerar expectativa de como nós vamos agradar o nosso Deus. Aleluia! De como Deus vai vir sobre esse lugar e manifestar a presença dEle. Como que Ele vai manifestar a resposta daquilo que nós temos nos colocado de joelho e pedido a Ele. Isso tem que ser gerado dentro de nós. Mas para que Deus venha responder a isso, nós também temos que agradar ao nosso Deus. O capítulo do livro de Lucas que nós lemos, ele conta a história de um certo homem chamado Simão. Simão, ele era um fariseu. E eu quero explicar algo para vocês. Na época de Jesus, tinha 4 etnias, se não me falha a memória, de religião. Como o dia de hoje, nós temos aqui a nossa religião. Tem os pentecostais, os neopentecostais, os tradicionais, os adventistas, e vai indo. Na época de Jesus tinha 4. Tinha, acho que, Zelote, essênios, fariseus e os saduceus. Esse homem, ele era fariseu. Eu quero explicar um pouco sobre fariseu para você. Quem eram os fariseus? Era a maior etnia na época. Até o sacerdote que gritava lá e falava crucifica, crucifica, era um fariseu. Caifás, ele era um fariseu. O que o fariseu ele acreditava? O fariseu, ele acreditava que depois da morte existia, né, uma nova vida. O fariseu, ele acreditava que existia anjos e demônios. E quem acredita que há ressurreição depois da morte aqui? Todo mundo acredita? E quem acredita que existem anjos e demônios? Acreditam também. Então nós somos da mesma etnia dos fariseus, não é verdade? Nós acreditamos. Só que os fariseus, meus irmãos, eles eram tradicionais. Os cultos dos fariseus eram cultos tradicionais. Então, quando ele convidou Jesus para jantar na sua casa, e a Bíblia diz que aquele fariseu convidou Jesus para comer na sua casa, então eu não sei se era um jantar ou era um almoço, não sei. Mas Jesus foi na casa desse homem chamado Simão. Jesus chega, se assenta à mesa. E a mesa daquela época, meus irmãos, não é que nem a nossa mesa alta, que nós colocamos uma cadeira e sentamos. Não, a mesa era muito rasteirinha, baixinha. Que para se assentar à mesa, ou você assentava do ladinho, ou ficava de joelho de frente para a mesa. E pelo que eu percebo nesse texto, Jesus não estava assentado, ele estava de joelho. E ali estava rolando todo esse almoço, vamos dizer, esse culto, esse bate-papo. E vamos dizer assim, o que os fariseus ali juntos estavam oferecendo a Jesus, naquele culto, naquele almoço, naquela janta, não o chamava a atenção de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus estava calado. Totalmente calado.
Então vamos dizer assim, nós chegamos na igreja e nós convidamos Jesus para vir e estar conosco dentro da igreja, dentro desse templo. Mas aquilo que nós estamos oferecendo a Jesus não chama a atenção de Jesus. Jesus está aqui, mas Ele está calado. Jesus está aqui no meio de nós, mas Ele está totalmente calado, porque aquilo que estamos oferecendo a Ele não chama a atenção dEle. Porque aquilo que nós oferecemos para Jesus não é o suficiente para fazer que Ele se manifeste no meio de nós. Chegamos na igreja, cantamos os mesmos louvores de um modo que não chama a atenção do Senhor Jesus. Chegamos na igreja, oramos, mas como se fosse uma reza totalmente decorada, que não chama a atenção do Senhor Jesus. Não oferecemos nada diferente que chame a atenção do Senhor Jesus. Nós não oferecemos nada. Então Jesus continua calado. Jesus está no meio de nós, mas Ele não manifesta a sua presença, porque nós não conseguimos demonstrar a Ele com atitudes para chamar a atenção dEle. Viemos na igreja, olhamos o paletó do pastor, como o pastor está tocando, se o louvor está afinadíssimo ou não está afinado, mas não prestamos atenção em quem é o maior convidado do culto, a quem o culto é prestado. Muitas vezes nós falamos, o culto não foi bom nessa noite, como se o culto fosse feito para nós. Mas eu quero dizer para você que o culto aqui, ele é feito para Jesus. Aleluia. Não é para mim e não é para você, é para Jesus. Então, se queremos que o culto seja bom, nós temos que dar em vez de receber. Essa é a lei. Que é melhor dar do que receber. Como queremos chamar a atenção do Senhor Jesus se nós não oferecemos nada a Ele? Se chegamos no culto como se o culto fosse uma festa normal, uma festa mundana. Chegamos no culto como se fosse um encontro de amigos. E aqui não é um encontro de amigos, aqui é um encontro de adoração ao nosso Senhor. Aleluia! Então o Senhor Jesus não se manifesta, não responde aquilo que nós temos pedido, porque os nossos pedidos não agradam a Ele. Os nossos pedidos, como esses homens, eu posso ver através dos meus pensamentos que eles estavam conversando entre eles, contando histórias da religião, dos acontecimentos, mas Jesus estava ali do lado, só prestando atenção e calado, porque o assunto ali comentado não era assunto do reino. O assunto ali comentado não era assunto de salvação de almas. O assunto ali comentado não era assunto de ajudar a viúva, o pobre, ajudar o necessitado e visitar um doente no hospital. Esse não era o assunto. O assunto ali era financeiro. O assunto ali era próspero, casa boa, carros e muito mais. Esse era o assunto. Então esse tipo de assunto não chama a atenção do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que de repente entra uma mulher naquele lugar. E eu quero dizer algo para vocês, meus queridos. Mulher não era permitido a entrar numa casa onde só tinha homens. Mulher não era permitida. Mas essa mulher, ela venceu as barreiras. Ela venceu as barreiras. Ela venceu qual barreira? Ela venceu a barreira dos preconceitos. E a Bíblia diz que essa mulher, ela era muito pecadora. Então, se ela era pecadora, então ela era uma mulher falada, porque as mulheres pecadoras da época geralmente eram prostitutas, faladas.
Então essa mulher, quando ela entrou no culto ali, naquele jantar, naquele almoço, ela entrou com as suas vestes, não umas vestes para culto, como Davi veio, bonitão ali, ó. Talvez as suas vestes eram vestes totalmente inadequadas para aquele momento. Então quando aquela mulher entrou, aqueles homens todos olharam para ela, mas ela fez algo diferente. Ela tinha trazido no seu ombro um vaso cheio de um unguento, né, raríssimo, caro. Ela chega e corre aos pés do Senhor Jesus. E ali ela se prostra aos pés do Senhor Jesus e começa a adorar o Senhor Jesus, chorando, lavando os pés do Senhor Jesus e enxugando com os seus cabelos, não importando se aqueles homens que estavam lá, cheios de etiquetas ou com suas vestiduras sacerdotais, ela não estava olhando para isso, ela estava olhando que tinha alguém ali que era maior que aqueles homens. Então ela se prostrava nos pés do Senhor Jesus. Ela chorava, ela adorava o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus está no meio de nós, aleluia. Jesus está neste lugar, aleluia. Jesus está aqui. Você quer chamar a atenção do Senhor Jesus nessa noite? Aleluia. Sabe, meus irmãos, um dia um rei chamado Salomão, ele construiu um templo para Deus. E ele fez do melhor da época. Mas se ele, quando terminou o templo, que investiu milhões da época, vamos dizer assim, na nossa moeda, mas era muito ouro, muita prata, muita madeira, né, madeira boa. Se ele não tivesse feito algo, aquele templo seria apenas um templo normal. Aquele templo seria apenas algo que custou milhões. Mas Salomão, ele entendeu que aquele templo só seria templo se ele conseguisse chamar a presença do Senhor para aquele lugar. Então Salomão, ele pega e oferece a Deus, e a Bíblia diz que ele ofereceu 1000 bois. 1000 bois. Então ele fez um sacrifício de 1000 bois. E até aquele momento ninguém na nação de Israel tinha feito tal sacrifício. Davi tinha feito um grande sacrifício. Os sacerdotes faziam sacrifício. Mas não foi o tamanho do sacrifício que Salomão fez para Deus. E a Bíblia diz que quando Salomão fez aquele sacrifício para Deus, não somente Deus olhou aquele sacrifício porque chamou a atenção dele, mas a Bíblia diz que a nuvem de Deus desceu e entrou dentro daquele templo, a ponto daqueles homens que estavam dentro do templo não conseguir ficar em pé, porque o poder de Deus e a presença de Deus era tão grande que o colocou eles prostrado no chão. Sabe por quê? Porque Salomão entendeu que ele tinha que fazer algo diferente para chamar a atenção de Deus. Ele não tinha que fazer as mesmas coisas que os sacerdotes faziam. Ele não tinha que fazer a mesma coisa que seu pai tinha feito. Mas ele tinha que fazer algo maior, oferecer algo melhor para Deus. Aleluia. Então quando nós oferecemos algo para Deus, nós temos que oferecer o melhor. O melhor para Deus. Nós temos que chamar a atenção de Deus com aquilo que é o nosso melhor. E muitas vezes oferecemos para Deus aquilo que nos está sobrando, como aqueles homens lá, quando Jesus estava perante aquele vaso, né, o cofre ou o gasofilaço ali, oferecendo o que estava sobrando. Aquilo não chama a atenção do Senhor.
Mas o que chama a atenção do Senhor é aquelas únicas 2 moedinhas que aquela viúva chegou e jogou no vaso, ali no gasofilácio, e Jesus falou assim: olha, está vendo essa mulher? Ela jogou o que ela tinha. Talvez aquelas 2 moedinhas, meus irmãos, eram as únicas moedinhas que elas tinham para comprar o pão para dar para os seus filhos. Mas ela ofereceu para Deus. Aleluia. Eu não estou falando para você aqui nessa noite oferecer dinheiro para Deus. Eu estou falando para você oferecer o que você tem de melhor para Deus. Essa mulher que chegou e se jogou aos pés do Senhor Jesus, ela não ofereceu uma gotinha de unção de óleo, não. Ela ofereceu um vaso de unguento, um dos unguentos mais caros da época. Ela ungiu o Senhor Jesus com isso. Mas era uma mulher pecadora. E no momento que essa mulher fez esse sacrifício, no momento que essa mulher fez essa oferenda, vamos dizer assim, ela chamou a atenção do Senhor Jesus, porque no momento que ele fez isso, Simão, olhando para Jesus, disse no seu coração, ele falou assim: olha, se esse homem fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. E Jesus, sabendo do coração dele, ele falou assim: olha, Simão, quando eu entrei na sua casa, você não me desse óleo para me ungir. Quando eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os meus pés. Quando eu entrei na sua casa, Simão, não me deste ósculo santo ou beijo na face. Mas está vendo essa mulher, Simão? Está vendo essa mulher? Desde o momento que ela entrou neste lugar, ela não para de me adorar. Aleluia. Desde o momento que ela entrou nesse lugar, ela não para de me adorar. Aleluia. Aleluia. Nós temos que chamar a atenção do Senhor Jesus. E como fazemos isso? Sendo igual Simão, que convida Jesus para um jantar, ou sendo igual essa mulher, que não olha para as etiquetas, não importa se a roupa vai ficar amassada, ou não importa se vai sujar a maquiagem, ou não importa se vai espalhar o cabelo, como o pastor fez esses dias aqui na frente, não importa, o importa é chamar a atenção do Senhor Jesus para nossas causas. Aleluia! O importante é que o Senhor Jesus se manifeste para aquilo que nós temos buscado. Esse que é o mais importante. Não importa, meus irmãos, se nós vamos voltar para casa todo abarrotado, chorando, ficar com o rosto vermelho. Não importa isso. Não importa se as pessoas que estão ao nosso lado vão olhar para nós e vão falar assim: olha, esse cara não para de chorar, ou esse cara só fica berrando no meu ouvido, dando glória a Deus toda hora. Não importa, o importa é que nós conseguimos chamar a atenção do Senhor Jesus. Isso é o que importa no culto, porque viemos nesse lugar para oferecer um culto de adoração a Ele. Aleluia, a Ele. Nós não vemos aqui oferecer culto de adoração ao pastor ou ao irmão que está do nosso lado. Nós não vemos aqui oferecer nada aqui às pessoas que estão aqui. Nós vemos para adorar o Senhor. Aleluia. Claro, meus irmãos, que nós temos que tratar muito bem os nossos amados irmãos que estão aqui. Temos que tratar. Mas a nossa adoração, o nosso culto é direcionado ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus fala para Simão: olha, Simão, está vendo essa mulher? Eu entrei aqui e você não me ungiste com óleo, mas ela tem me ungido como o unguento mais caro e mais raro da época. Simão, eu entrei na sua casa e você não me ofereceu água para limpar os meus pés, mas essa mulher está lavando os meus pés com suas lágrimas de adoração, e ela está enxugando os meus pés com o seu
cabelo, ela não está se importando se vai estragar a chapinha, ou se vai estragar o penteado, ou se o cabelo vai ficar todo amarrotado. Ela não está se importando, ela está se importando que ela está me adorando. Jesus vira para Simão e fala: Simão, ela não está se importando se a sua roupa está ficando suja, como a sua roupa, Simão, que está linda, bonita. Ela não está se importando. O que mais importa para ela é que ela está me adorando. Aleluia. Jesus fala para Simão: está vendo, Simão? Existia 2 credores e eles não poderiam pagar a dívida. Aliás, existia um credor com 2 devedores e eles não podiam pagar essa dívida. Ambas as dívidas foram pagas. Qual deles ficou mais agradecido? Simão na hora vira para Jesus e fala: mestre, é claro que aquele que teve o maior perdão. Jesus vira para ele e fala: julgaste bem. Você julgou certo, Simão. Está vendo essa mulher? Ela é muito mais pecadora que você. Ela tem muito mais pecado que você. É por isso que ela está me adorando mais. Só que tem algo em comum entre essa mulher e Simão, que era um fariseu, um sacerdote. Todos 2 eram pecadores. Sabe, meus irmãos, por que tem pessoas que se dobram na presença do Senhor e se derrete porque está passando por uma aflição? Mas não é somente na hora da aflição que nós temos que fazer isso. Nós temos que adorar o Senhor Jesus na bonança, na alegria, na tristeza, no choro. Na hora que nós estamos bem financeiramente, na hora que nós não temos um níquel no bolso. Nós temos que adorar o Senhor Jesus sempre. Não é só no momento de tristeza, de dor. Nós temos que adorar o Senhor Jesus sempre. E a tendência do ser humano é esquecer de Deus quando nós estamos bem. A tendência do ser humano é esquecer de Deus quando o nosso emprego está muito bom, o nosso salário está maravilhoso. Então chegamos na igreja e não se prostramos na presença de Deus. Oferecemos a Deus o nosso culto totalmente de qualquer jeito. Mas tem pessoas que chegam na igreja, se dobra, chora, as suas lágrimas lavam os bancos. Quem está chamando a atenção do Senhor Jesus? É nós que temos um bom salário, um ótimo emprego, nossa vida estabilizada? Ou é esse pecador que chega, se dobra na presença do Senhor Jesus e chora um monte? Eu acho que nós temos que mudar o nosso conceito de vida, não é verdade? Aleluia! Então, meus irmãos, quando nós chegarmos na presença do nosso Deus, não importa se viemos num culto de oração como esse, só é nosso dia a dia, andando com o Senhor o tempo todo. Nós temos que prestar a nossa adoração sendo o melhor da nossa vida. Nós temos que adorar o Senhor com aquilo que é melhor em nós, oferecendo a Ele o nosso melhor. Quando levantamos da cama, oferecemos a Ele o nosso primeiro respirar, agradecendo a Ele que nós temos vidas, agradecendo a Ele que nós temos saúde, agradecendo a Ele que um dia Ele abriu uma porta de emprego muito boa para cada um de nós. Ou se nós não temos um emprego que nos agrada, nós falamos: Senhor, muito obrigado por essa porta que temos, mas eu sei que o Senhor está olhando e vai me dar uma porta muito melhor de trabalho. Aleluia! Quando levantamos da nossa cama, agradecemos ao Senhor porque temos uma família, temos uma casa boa para morar, temos um teto, não chove dentro de casa, não passamos frio, respiramos, temos saúde. Temos que agradecer a Deus. Aleluia. Não podemos levantar da nossa cama e falar: olha, mais um dia de trabalho, temos que trabalhar mais 8 horas de trabalho. Um dia o pastor falou uma frase aqui que eu nunca tinha ouvido e eu gravei. Ele disse que murmuração é a língua do inferno. Eu gravei essa frase. Nós temos que agradecer a Deus
agradecer a Deus. Ah, Vanderlei, mas você está falando isso porque você tem um bom emprego, você está estabilizado. Eu quero dizer para você, se nós não temos emprego, agradecemos a Deus do mesmo jeito, acreditando, tendo expectativa dentro do nosso coração que daqui a pouco Ele vai vir e vai abrir uma porta de emprego muito boa para cada um de nós. Aleluia. Ah, Vanderlei, você tem saúde, você é um cara saudável, você levanta da sua cama, você tem saúde, você vai trabalhar e volta, não tem problema nenhum. Mas eu quero dizer para você, agradecemos a Deus se temos, se passamos por essa aflição de enfermidade, porque nós temos a certeza que no momento certo Ele vai vir e vai pôr a sua mão e vai arrancar essa enfermidade por completo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que nós temos para oferecer ao Senhor Jesus? Aleluia. Fique em pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, meus irmãos, Jesus virando para Simão, Ele fala para Simão desta maneira: Simão, quando eu entrei aqui, ninguém me deu ósculo santo, ninguém me deu um beijo na face, como era o costume da época, como é o costume de alguma denominação que a gente conhece. Aleluia. Eu quero explicar para você o que é esse ósculo santo que o apóstolo Paulo disse lá no livro, dizendo assim que nós temos que saudar uns aos outros com ósculo santo. Na época, meus irmãos, existia 3 tipos de ósculo santo. Um ósculo santo era dado entre os sacerdotes, onde um chegava ao outro e dava um beijo no rosto, na face, dizendo a um ao outro: nós somos iguais, nós temos a mesma autoridade, nós estamos na mesma altura. O outro ósculo santo, meus irmãos, era dado aos profetas. E esse ósculo santo, ele era diferente, porque o profeta era maior que o sacerdote. Então o cara chegava na rua, se inclinava perante o profeta e o beijava a mão do profeta, entendendo que o profeta era o cara que trazia as bênçãos do céu para a terra. Então quando ele se inclinava, entendendo que o profeta era maior do que ele dizia assim, que o profeta trazia a bênção do céu a ele. Então ele beijava e o profeta olhava para ele e falava: que Deus te abençoe. Mas o outro ósculo santo, meus irmãos, era dado aos reis. E esse outro ósculo santo que era dado aos reis era beijar os pés dos reis. Quando o rei julgava a causa das pessoas, e ele estendia os cetros dizendo: você merece ser justificado, aquela pessoa se levantava e corria até os pés do rei, se prostrava ao pé daquele rei e o beijava ao pé do rei em agradecimento. Jesus falou para Simão: olha, Simão, desde quando eu entrei aqui, você não me olhou como sacerdote. Simão, desde o momento que eu entrei nesse lugar, você não me viu como profeta. Mas essa mulher, desde o momento que ela entrou nesse lugar, ela beija meus pés, porque eu não sou sacerdote, eu não sou profeta, eu sou rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia. Aleluia. Eu quero perguntar para você nessa noite, aleluia, o que você tem para oferecer ao Senhor Jesus, para que Ele se manifeste no seu culto. O que você vai oferecer a Ele neste momento? Você vai oferecer um culto como Simão ofereceu, ou você vai oferecer um culto como aquela mulher totalmente pecadora ofereceu a ele e o chamou a atenção dele naquele momento? Aleluia. O pastor Marcos vai estar cantando louvor, e ele vai colocar alto para que ninguém ouça o
que você está falando com o Senhor. Você vai fechar os teus olhos e não vai olhar para o seu irmão para ver o que o seu irmão está fazendo. E você vai oferecer aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração. Aleluia. Não importa. Não importa quem está do seu lado, meu irmão. Não importa quem é, qual é a altura, a estatura dele. Não importa. O importa que nesse momento você vai adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Oh grande, soberano e eterno Senhor, mais uma vez, Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu transmiti aos teus filhos, Senhor, e eu peço nessa noite, meu Deus, Senhor, que eles possam chamar a tua atenção e o Senhor possa responder à oração de cada um. Pai, eles têm clamado a Ti, meu Senhor. Eles têm clamado, Senhor, por algo melhor. Senhor, eles têm prestado culto a Ti. E eles não são como Simão, aquele fariseu, Senhor, que te oferece coisas tradicionais a Ti. Eles estão oferecendo o melhor que eles têm para o Senhor. Por isso eu clamo e peço a Ti, Senhor, manifeste a Tua presença na vida de cada um. Manifeste a Tua presença, Senhor, dos pedidos que eles têm feito. Manifesta, Senhor, a Tua presença na casa deles, no trabalho deles, Senhor, no meio dos filhos deles. Senhor, manifesta a Tua presença, porque aonde o Senhor está, Senhor, as coisas acontecem. Senhor, a enfermidade não fica, os espíritos imundos têm que sair. Senhor, eu clamo por Ti nessa noite, meu Senhor. Aleluia. Nós oferecemos, Senhor, a Ti. Oferecemos a Ti o nosso melhor. Oferecemos a Ti, Senhor, a nossa adoração. Oferecemos a Ti, Senhor, a nossa vida. Te agradecemos, ó Senhor. Agradecemos porque o Senhor nos pagou, o Senhor nos comprou, o Senhor pagou o preço, Senhor, pelas nossas vidas. E hoje nós somos gratos, Senhor. Gratos, Senhor, porque hoje nós temos acesso. Hoje não existe divisão. E nós podemos chegar aos pés do nosso Deus e o adorar a Ele verdadeiramente como Deus da nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. E aquele que acredita, e aquele que recebeu essa palavra, e aquele que está aqui para oferecer o melhor culto ao Senhor Jesus, aplauda Ele com o melhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter ouvido em